29 de abril de 1945. Era uma tarde de domingo comum no calendário, mas não para a história. Soldados americanos da 45ª Divisão de Infantaria Thunderbird se aproximam do objetivo. O alvo é um campo de concentração a 16 quilômetros de Munique. Porque nada preparou esses homens para o que viria a seguir. Eles já tinham visto o inferno na Terra, mas aquele domingo superou qualquer pesadelo anterior. Essas tropas não eram novatas. Eles estavam em combate há mais de 500 dias consecutivos, lutaram através da Sicília, sobreviveram a Anzio e Salerno, cruzaram o sul da França e agora marchavam fundo na Alemanha. À primeira vista, uma força de combate implacável, mas na prática, uma unidade dizimada, com 75% de baixas acumuladas. Eles estavam exaustos, endurecidos. A raiva era o combustível que os mantinha em pé. Mas 2 anos de guerra contínua não serviram de blindagem para o próximo minuto. Primeiro, o impacto não foi visual, foi olfativo. Um fedor tão avassalador atingiu o pelotão que a reação foi física. Soldados veteranos de guerra vomitaram no local. Alguns cobriram o rosto tentando filtrar o ar podre. Ouve-se o som de tosse e engasgos entre as fileiras. Alguns pensaram ser uma fábrica química bombardeada. Outros chutaram que eram penas queimadas, mas as teorias acabaram rápido. Então, eles viram 39 vagões de carga ferroviária. Eles estavam parados, imóveis, em um desvio próximo à entrada do campo. A câmera registra portas de madeira entreabertas e madeira velha. Dentro desses vagões não havia suprimentos ou munição. Havia os corpos de quase 2.500 seres humanos. No quadro, membros entrelaçados e pele pálida. Eles estavam empilhados como lenha. Não havia espaço entre os cadáveres. Nota-se um detalhe perturbador. Muitos olhos ainda estavam abertos encarando os soldados. Este era o trem da morte de Dachau. O choque inicial passou rápido. O que veio a seguir não foi tristeza. Foi algo muito mais perigoso. O que esses soldados encontraram nos trilhos mudou a missão. A compreensão sobre guerra e justiça desapareceu naquele instante. Restou apenas o desejo de vingança. 22 de março de 1933. Essa data marcou o fim da justiça na Alemanha. Heinrich Himmler estava em Munique e fez um anúncio seco à imprensa. O primeiro campo de concentração oficial estava aberto. O local escolhido não foi aleatório. Uma antiga fábrica de munições em Dachau, uma cidadezinha pitoresca e tranquila na Baviera, a apenas 16 quilômetros da metrópole. O plano de Himmler era ambicioso. Ele declarou que o local comportaria 5.000 prisioneiros. A lista de alvos era extensa: comunistas, socialistas, sindicalistas, qualquer cidadão que ousasse questionar o novo regime. Dachau não foi apenas o primeiro campo, foi o laboratório do terror, o modelo para tudo o que viria depois. Quem eram os primeiros prisioneiros? Pareciam ameaças violentas à sociedade, mas a realidade era outra. Eram jornalistas que criticaram o partido, líderes de sindicatos, oficiais do governo local que recusaram o juramento de lealdade a Hitler. Em questão de dias, 200 homens já ocupavam os barracões frios. Em semanas, o número explodiu para 5.000. Não eram criminosos comuns, eram as melhores mentes da Alemanha, defensores da democracia e do Estado de Direito. Agora estavam presos, sem julgamento, sem acusações formais, sem data para sair. Mas isso era apenas o começo da estrutura de horror. O arquiteto dessa brutalidade tinha nome: SS Oberführer Theodor Eicke. Ele assumiu o comando em junho de 1933. Eicke não era um soldado normal. Era um homem violento e instável. Tinha um histórico clínico de internação psiquiátrica. Para a sociedade civil, um louco. Para Hitler, a ferramenta perfeita. Ele foi retirado do sanatório e colocado no comando de Dachau. Eicke desenvolveu o que chamou de doutrina da desumanização. Para ele, os prisioneiros não eram humanos, eram números. Eles existiam apenas para trabalhar até o colapso físico. Ele criou um sistema disciplinar desenhado para quebrar o espírito antes de quebrar o corpo. À primeira vista, um campo de reeducação rigoroso, mas na prática, uma linha de montagem de cadáveres. Eicke instituiu punições corporais medievais. O açoitamento era a norma. Prisioneiros eram amarrados a bancos de madeira. Recebiam de 25 a 75 chibatadas. O couro rasgava a pele e expunha a carne. Muitos morriam ali mesmo, pelo choque traumático da dor. Ele criou o confinamento solitário em celas verticais.
cubículos minúsculos onde era impossível sentar ou deitar. O prisioneiro ficava em pé por dias, até os joelhos cederem e a mente falhar. A punição coletiva virou regra. Se um homem cometia um erro, o bloco inteiro pagava. Isso forçava os próprios detentos a vigiarem uns aos outros. O sistema de guardas também tinha uma lógica perversa. Quem demonstrava misericórdia era punido ou expulso da SS. Quem demonstrava crueldade criativa era promovido e recebia bônus. O método funcionou tão bem que Eick subiu de posto. Foi nomeado inspetor-geral. Ele espalhou o vírus de Dachau por toda a rede nazista: Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen, Auschwitz. Todos operaram sob as regras escritas por esse ex-paciente psiquiátrico. No primeiro ano, o foco era a intimidação política. A Gestapo prendia líderes da oposição, torturava-os por meses, quebrava-os psicologicamente. Depois, soltava alguns. Esses homens voltavam para casa como sombras, corpos danificados, olhares vazios. Eles serviam como propaganda viva do medo. A população alemã via o estado daqueles sobreviventes e entendia o recado: oposição significa morte. Porém, conforme o poder nazista se consolidava, a função de Dachau evoluiu. Em 1935, novas categorias de indesejáveis chegaram. Testemunhas de Jeová, cujas crenças proibiam a adoração a Hitler. O povo Roma, classificado como racialmente inferior. Criminosos reincidentes, rotulados como associais. E homossexuais. Na filmagem de arquivo, nota-se o detalhe nos uniformes, triângulos cor-de-rosa costurados no peito. O tratamento dado a eles era particularmente sádico. Então, veio novembro de 1938, a Noite dos Cristais. Multidões nazistas destruíram sinagogas e lojas judaicas por toda a Alemanha. Na sequência, mais de 10 mil homens judeus foram presos e enviados para Dachau. Foi um ponto de virada histórico. Pela primeira vez, a prisão em massa ocorria apenas pela origem étnica. O tratamento piorou drasticamente. Eles eram forçados aos trabalhos mais degradantes. Eram espancados com mais frequência. Os guardas riam enquanto idosos caíam de exaustão. Muitos morreram nas primeiras semanas. Outros receberam uma proposta cínica. Seriam libertados se concordassem em emigrar imediatamente e entregar todos os seus bens ao Estado. A mensagem era clara e definitiva. Judeus não eram bem-vindos na Alemanha. Saíam ou morram. O campo continuou a expandir seus muros e sua crueldade. A guerra estava apenas no início. Em 1944. Foi nesse ano que o sistema atingiu seu ponto crítico. O campo não apenas cresceu, ele se metastatizou. Dachau havia se tornado um complexo industrial massivo. 150 subcampos espalhavam-se pelo sul da Alemanha e pela Áustria. Os prisioneiros deixaram de ser apenas detentos. Eles se tornaram combustível para a máquina de guerra. Trabalhavam como escravos em fábricas de armamentos. Montavam peças para a BMW e para a Messerschmitt. Empresas privadas lucravam com cada hora de suor forçado. As condições foram desenhadas com um objetivo técnico: matar lentamente. A dieta era uma sentença de morte calculada, uma sopa rala, um pedaço pequeno de pão, talvez uma batata. A ingestão calórica não passava de 1.000 calorias por dia. O trabalho exigia 3.000 ou mais. A matemática biológica era implacável. O corpo começava a consumir a si mesmo. Em questão de semanas, homens fortes viravam esqueletos ambulantes. O trabalho braçal era brutal. Carregavam pedras pesadas, cavavam valas na terra dura, construíam estradas intermináveis, turnos de 12, às vezes 14 horas diárias, mas isso era apenas o começo. Os guardas aplicavam a violência de forma aleatória, chibatas, porretes, punhos fechados. Batiam por qualquer motivo, ou sem motivo algum. À primeira vista, uma contagem de prisioneiros, mas na prática, um método de tortura física. As chamadas duravam horas, sob chuva congelante, na neve, no calor sufocante do verão. Quem caía no chão não recebia ajuda, recebia balas ou golpes finais. A humilhação era sistemática. O objetivo era quebrar o espírito antes de matar o corpo. Obrigavam homens a rastejar na lama, forçavam as vítimas a cantar hinos de louvor à SS. Tudo isso enquanto assistiam aos colegas sendo torturados. Porque os médicos participavam disso, eles juraram salvar vidas, mas em Dachau, o juramento não valia nada. Para eles, os prisioneiros não eram pacientes, eram ratos de laboratório. O Dr. Sigmund Rascher conduziu os experimentos mais sádicos do campo.
Ele precisava de dados para a Luftwaffe. Para testar o tempo de sobrevivência de pilotos abatidos no Mar do Norte, ele usou humanos. Rasher mergulhava prisioneiros em tanques de água gelada, não por minutos, por 9 horas ou mais. A maioria morria durante o teste. Os sobreviventes não eram libertados, eram reanimados e congelados novamente, até o coração parar. Depois vieram as câmaras de pressão. Rasher simulava altitudes extremas de até 68 mil pés. Ele queria testar os efeitos da descompressão rápida. Os resultados foram catastróficos. Pulmões se rompiam, hemorragias cerebrais massivas, tímpanos estouravam pela pressão. Na filmagem de arquivo, nota-se, o corpo se contorce em agonia. Rasher registrou tudo em vídeo. As fitas mostram homens gritando enquanto seus corpos colapsavam por dentro. Não havia limite para essa crueldade. Ele infectou prisioneiros saudáveis com malária e tuberculose. Testava drogas experimentais sem comprovação. Se o remédio falhasse, a morte vinha pela doença, lenta e dolorosa. Centenas morreram nessas mesas de operação. Outros ficaram aleijados para sempre. A maioria dos médicos envolvidos enfrentou o tribunal em Nuremberg. Foram executados. Mas Rasher teve um destino diferente. Ele nunca sentou no banco dos réus. A própria SS o prendeu em 1944, não pelos assassinatos, mas por falsificar documentos e crimes administrativos. Heinrich Himmler ordenou sua execução pessoalmente. Rasher foi fuzilado pouco antes do fim da guerra. Dachau não era um campo de extermínio como Auschwitz ou Treblinka. Não havia câmaras de gás industriais operando em massa. Era um campo de trabalho e prisão. A morte vinha pela brutalidade, pela doença e pela fome. Mas essa distinção técnica não diminuía o horror. Quando as forças americanas chegaram em abril de 1945, o cenário era apocalíptico. Pelo menos 32 mil mortes registradas. Muitos outros foram enviados para morrer em outros lugares. Ouve-se apenas o vento nos barracões vazios. O número real de vítimas nunca será conhecido. Os registros foram queimados enquanto os aliados se aproximavam. Ali, a contabilidade da morte foi apagada. Abril de 1945. O Terceiro Reich estava em escombros. Tropas soviéticas fechavam o cerco pelo leste. Forças americanas e britânicas varriam o oeste. Hitler estava preso em seu bunker em Berlim. A guerra estava perdida. Por que os prisioneiros de Dachau ainda sofriam? Parecia lógico esperar a libertação. Mas as semanas finais trouxeram novos horrores. A SS começou a evacuar os campos situados no caminho dos exércitos aliados. 7 mil prisioneiros de Dachau e seus subcampos foram forçados a marchar em direção aos Alpes austríacos. Não era uma caminhada de transferência, era uma marcha da morte. Milhares morreram pelo caminho. Exaustão, fome, frio extremo. Os guardas atiravam em qualquer um que caísse no chão de concreto ou na terra batida. O som dos disparos marcava o ritmo da coluna. 26 de abril. O comandante do campo, SS Hauptsturmführer Martin Weiss, fugiu. Ele não foi sozinho. Levou a maioria dos guardas regulares da SS, confiscou veículos e roubou os suprimentos restantes. Os prisioneiros foram abandonados para morrer. Quem ficou no comando foi o SS Untersturmführer Heinrich Wicker. Ele tinha aproximadamente 560 homens sob suas ordens, mas não eram a elite militar alemã. Eram detentos de uma prisão disciplinar da SS dentro de Dachau, criminosos fardados, desordeiros cumprindo punição. Havia também tropas húngaras da Waffen-SS que mal falavam alemão. À primeira vista, uma guarnição militar, mas na prática, um grupo desesperado tentando sobreviver. Nenhum deles queria estar ali. Nenhum deles queria lutar contra as forças americanas. O único objetivo era sair com vida. Enquanto isso, na cidade de Dachau, a resistência local agiu. 28 de abril. Georg Scherer e Walter Neff, ex-prisioneiros, lideraram civis locais em um levante armado. O plano era ousado: tomar a prefeitura e impedir que a SS liquidasse os prisioneiros restantes no campo. O tiroteio começou nas ruas. Porém, ao meio-dia, unidades da Waffen-SS esmagaram a revolta. Os combatentes da resistência foram executados sumariamente ou dispersados. O sangue dos civis se misturou aos escombros da cidade, mas o pior ainda estava por vir. Naquele mesmo dia, 28 de abril, um trem chegou a Dachau. Ele vinha do campo de concentração de Buchenwald. A viagem começou em 7 de abril, com 5 mil prisioneiros socados em vagões de carga. A SS forneceu ração para apenas um dia.
A viagem deveria durar talvez 2. A realidade foi diferente. O trem vagou pelos trilhos da Europa por 3 semanas. Bombardeios aliados destruíram as ferrovias. Bloqueios militares fecharam as rotas. O comboio atravessou a Saxônia, a Chequia e a Baviera. O trem parava, mudava de direção e ficava imóvel por dias inteiros. A câmera registra marcas de unhas na madeira interna dos vagões. Os prisioneiros estavam trancados sem comida, sem água, sem saneamento. Morreram às centenas sufocados pelo calor e pela falta de ar. Em Nammering, na Baixa Baviera, o trem parou em 21 de abril. A ordem foi dada: descarregar os cadáveres. Quem ainda conseguia ficar de pé teve que arrastar os mortos para os campos adjacentes. 800 corpos foram deixados para trás em Nammering. Os guardas da SS assassinaram mais prisioneiros durante o processo. Qualquer movimento lento resultava em um tiro. Não havia piedade. Quando o trem finalmente alcançou Dachau na tarde de 28 de abril, a cena era dantesca. Entre 2.000 e 3.000 prisioneiros estavam mortos dentro dos vagões. Apenas 800 ainda respiravam, por pouco. A SS abandonou o trem em um desvio perto da entrada do campo. Ninguém se incomodou em retirar os corpos. Ninguém ofereceu água aos sobreviventes. O comboio permaneceu imóvel. 39 vagões cheios de cadáveres sob a luz do sol da primavera. Na manhã seguinte, 29 de abril, o número de mortos subiu. O total de óbitos naqueles vagões chegou a 2.310 pessoas. Alguns morreram de fome extrema, outros de doenças. Muitos simplesmente desistiram de lutar. No quadro, membros emaranhados saindo pelas portas abertas dos vagões. Os corpos estavam em vários estágios de decomposição. O cheiro era insuportável. O odor da morte viaja com o vento, detectável a centenas de metros de distância. Era um aviso olfativo do que estava por vir. 29 de abril de 1945. Amanhecer. Forças americanas de 3 divisões convergiram para a área de Dachau. O major-general Harry Collins comandava a 42ª Divisão de Infantaria Rainbow. O major-general Robert Frederick liderava a 45ª Divisão de Infantaria Thunderbird. Ouve-se o rugido dos motores dos tanques Sherman se aproximando. O 27º Batalhão de Tanques da 20ª Divisão Blindada dava o suporte pesado. Essas unidades receberam a informação de que havia um campo na região, mas eles não tinham ideia da dimensão do inferno que encontrariam. 29 de abril de 1945. O dia começou como qualquer outro domingo de guerra na Baviera. O que significava o termo campo de concentração para aqueles soldados? Quase nada. Para a maioria, era apenas um ponto vago no mapa. As unidades sabiam que o alvo existia perto de Munique, mas não sabiam a localização exata, muito menos o que encontrariam. Rumores circulavam nos quartéis há meses. Falava-se de maus tratos a judeus e prisioneiros políticos, mas a maioria dos soldados descartava tudo. Consideravam aquilo propaganda de guerra exagerada. O tenente William Walsh foi taxativo depois. Ele admitiu que nunca acreditou nessas histórias enquanto estava nos Estados Unidos. Para ele, eram apenas boatos distantes, mas isso estava prestes a mudar. Naquela manhã, elementos da 42ª e da 45ª Divisão aceleraram em direção a Dachau. Os motores dos jipes e caminhões roncavam na estrada. Havia pressa no deslocamento. Até hoje existe controvérsia histórica. Quem chegou primeiro? Ambas as divisões reivindicaram a honra da libertação do campo. O fato concreto é simples. Soldados de ambos os grupos estavam presentes. Eles presenciaram a libertação e presenciaram as execuções sumárias que vieram logo depois. Por volta do meio-dia, as tropas americanas se aproximaram pelo sul. Imediatamente, encontraram resistência armada. Não era um batalhão de elite, apenas 30 homens da SS. Eram soldados jovens, deixados para trás pela guarda regular que já havia fugido. Eles abriram fogo de posições defensivas fora do perímetro do campo. O som seco dos rifles cortou o ar. Um tiroteio explodiu. Os americanos eram veteranos de campanhas brutais por toda a Europa. A resposta foi rápida e letal. Eles subjugaram os alemães em minutos. À primeira vista, uma vitória tática comum, mas, na prática, era a entrada no inferno. Enquanto avançavam a pé, o ar mudou. Eles sentiram um cheiro errado. Não era pólvora. Não era o odor comum de batalha. Primeiro, ninguém conseguiu identificar a origem. Alguns acharam que era um cheiro químico industrial. Outros disseram penas queimadas, carne podre. Era algo horrível, não natural.
O odor ficava mais forte a cada passo em direção aos portões. Na filmagem de arquivo, nota-se: soldados cobrem o nariz e a boca com lenços, mas o tecido não ajudava. O fedor penetrava nos uniformes e grudava na pele. Então, o soldado de primeira classe John Lee fez a curva. Ele pertencia à 42ª Divisão. Diante dele, apareceu o ramal ferroviário. 39 vagões de carga parados sob a luz clara do sol da primavera. Tudo estava estático, silencioso. A câmera registra. Portas abertas em alguns vagões, fechadas em outros. Membros humanos pendiam para fora. Lee e seu pelotão se aproximaram com cautela. Armas levantadas, dedos nos gatilhos. Não sabiam se era uma emboscada. Eles olharam para dentro da escuridão dos vagões. O que viram ali desafiava a compreensão humana. A realidade superou qualquer rumor. Centenas de cadáveres, milhares de corpos esqueléticos. O que estava fora daqueles vagões de carga desafiava a compreensão humana. Corpos em uniformes listrados de prisioneiros, alguns nus, outros parcialmente vestidos. Como explicar aquele cenário? Não havia lógica militar. Havia apenas extermínio. Eles estavam empilhados uns sobre os outros como lenha, olhos abertos encarando o vazio. Alguns enrolados em cobertores sujos. A morte ali não era recente. Corpos em decomposição avançada, inchados, com a pele virando uma massa negra e verde. O cheiro de podridão impregnava o ar. Mas ao lado deles, cadáveres frescos, pessoas que pareciam ter morrido há poucos minutos. O silêncio tomou conta da tropa americana. Eles não eram recrutas inexperientes. Lutavam há mais de 2 anos. Viram campos de batalha cobertos de sangue. Viram artilharia despedaçar homens. Viram o efeito de lança-chamas e atiradores de elite. Mas aquilo era diferente. Não era combate. Era assassinato. Sistemático. Calculado. Industrial. O sargento técnico Peter J. Galério relatou a cena aos investigadores militares. Havia entre 200 e 300 mortos num único amontoado, pele e osso. Galério olhou para dentro do vagão e sua reação foi visceral. Meu Deus, que inferno é esse? O soldado de primeira classe Clifford Barrett jamais esqueceu o odor. Décadas depois, a memória permanecia viva. O pior cheiro de sua vida. Eram apenas pessoas jogadas umas sobre as outras. Não se conseguia distinguir onde terminava um corpo e começava o próximo. No quadro visual, um emaranhado de membros humanos. O tenente-coronel Felix Sparks, comandante do batalhão, registrou em suas memórias. O cheiro da morte era avassalador. Assombraria seus dias para sempre. Outros soldados tentaram contar os mortos, desistiram, eram muitos. A decomposição impedia a contagem individual. A mente humana travava diante daquela visão. Na filmagem da época, nota-se, soldados cobrindo o rosto virando as costas. Vários vomitaram no local. Alguns choravam abertamente. Outros permaneciam paralisados em uma raiva silenciosa. Mas uma emoção uniu todos eles. Fúria. Uma fúria absoluta e queimante contra quem fez aquilo. O trem da morte quebrou algo dentro daqueles homens. A 45ª Divisão de Infantaria estava em combate contínuo desde novembro de 1942. Desembarcaram na Sicília em julho de 43. Lutaram por toda a campanha italiana. Sobreviveram ao inferno de Salerno e ao massacre de Anzio. As baixas foram devastadoras. Invadiram o sul da França em agosto de 44. Lutaram através das montanhas Vosges. Cruzaram a fronteira da Alemanha. Romperam a linha Siegfried. Foram alvejados, bombardeados, sofreram com artilharia pesada, viram amigos serem desmembrados e queimados vivos. A divisão perdeu 75% do seu efetivo original. Estavam exaustos, estavam traumatizados, tinham raiva do mundo. E ao verem aqueles vagões cheios de civis assassinados, ao verem a evidência de tal crueldade calculada, eles mudaram fundamentalmente. O sargento Peter Galério foi direto com seus homens. Vamos pegar esses cães nazistas, sem prisioneiros, não peguem nenhum SS vivo. A ordem não oficial se espalhou pelas fileiras americanas como um vírus. Minutos antes, eram soldados seguindo a Convenção de Genebra. Tratavam alemães capturados com humanidade, mesmo quando esses alemães haviam matado seus amigos. Mas, diante do trem, decidiram. A guarda da SS não merecia proteção. As regras não se aplicavam mais, não aqui, não depois de verem aquilo. À primeira vista, uma tropa avançando, mas na prática, um esquadrão de vingança. As forças americanas passaram pelo trem e avançaram para o campo.
encontraram mais guardas da SS. Alguns fugiam em direção à floresta. Outros tentavam se render, mãos levantadas, armas no chão. Alguns ainda disparavam de posições defensivas e torres de guarda. Os americanos responderam com fogo pesado. A resistência foi suprimida rapidamente. Vários guardas morreram na troca de tiros, baixas legítimas de combate. Mas então, a linha se dissolveu. Guardas que se rendiam foram baleados mesmo assim. Guardas feridos receberam o tiro de misericórdia na cabeça. As leis da guerra desmoronavam a cada passo em direção ao campo. Eram aproximadamente 3 horas da tarde. O brigadeiro-general Henning Linden, da 42ª Divisão de Infantaria, chegou ao posto de comando do campo. O Untersturmführer da SS, Heinrich Wicker, saiu ao seu encontro. Ele era o comandante interino, tinha sido deixado para trás quando o comando regular da SS fugiu. Wicker rendeu o campo ao general Linden, entregou o controle. Ele esperava ser tratado como prisioneiro de guerra sob a Convenção de Genebra. Esperava ser processado, interrogado, enviado para um campo de prisioneiros. Mas isso era apenas ilusão. Em poucas horas, ele estaria morto. Executado por soldados americanos ou espancado até a morte pelos prisioneiros libertados. As circunstâncias exatas da morte de Wicker permanecem turvas. Alguns relatórios dizem tiros, outros dizem linchamento. O que é certo é que ele não sobreviveu àquele dia. O general Linden entrou no complexo, acompanhado por repórteres, incluindo Marguerite Higgins, do New York Herald Tribune, uma das poucas mulheres correspondentes de guerra na Europa. A câmera registra rostos em choque da comitiva. O que encontraram dentro do campo desafiava qualquer descrição verbal. 32 mil pessoas. Esse era o número exato de almas presas naquele espaço confinado. Porque o campo estava prestes a explodir. O arquiteto original projetou o local para 6 mil prisioneiros. O plano de expansão previa no máximo 8 mil. Mas a matemática da guerra ignorou os limites físicos. Nas semanas anteriores à liberação, a SS entrou em pânico. Com o avanço das forças aliadas, os alemães iniciaram uma evacuação frenética através da Alemanha e da Polônia. Não foi uma retirada organizada, foi uma fuga desesperada. Eles empurravam comboios maciços de prisioneiros para o oeste. O objetivo era impedir que os soviéticos vindo do leste ou os americanos e britânicos vindo do oeste testemunhassem os crimes. O resultado foi um gargalo humano catastrófico. A câmera registra barracões de madeira inchados de gente. Cada centímetro disponível estava ocupado. Estruturas construídas para 250 homens agora abrigavam 1.600 ou mais. Prisioneiros dormiam em beliches de madeira empilhados em 3 níveis. 3 ou 4 homens ocupavam o espaço destinado a um único corpo. Não havia espaço para virar de lado. Não havia espaço para esticar as pernas. Homens dormiam sentados contra as paredes. Outros dormiam em pé. O descanso era feito em turnos rotativos, mas a superlotação era o menor dos problemas. A fome e a doença mataram milhares nas semanas finais. A SS cortou o fornecimento de rações mínimas. Os fornos do crematório funcionavam sem parar, mas a demanda superava a capacidade técnica. Não davam conta. Corpos se acumulavam do lado de fora do prédio, cadáveres empilhados como lenha no inverno, esperando sua vez de queimar. À primeira vista, um campo militar rigoroso, mas na prática, um inferno na terra. O cheiro de carne em decomposição misturava-se ao fedor das latrinas transbordando. Soldados americanos relataram que a atmosfera era irrespirável. Cada inspiração tinha gosto de podridão. Dentro dos barracões, prisioneiros esquálidos jaziam nos beliches, fracos demais para levantar a cabeça. Muitos morriam de tifo. A doença, espalhada por piolhos, causava febre alta, dores de cabeça violentas e erupções na pele. Epidemias inteiras varreram o campo quando o saneamento colapsou. Outros morriam de tuberculose. Seus pulmões estavam destruídos pela respiração contínua de fumaça tóxica das fábricas e das chaminés do crematório. Havia também a disenteria. A infecção bacteriana causava diarreia severa, desidratando os homens até o óbito. O fedor da morte, da doença e dos dejetos humanos preenchia o ar. Na filmagem, nota-se: soldados veteranos cobrem o rosto com lenços, tentando filtrar o ar. Os americanos caminhavam pelo campo em silêncio atordoado. Alguns vomitavam ao ver as pilhas de corpos. Outros choravam abertamente. Não se importavam que seus companheiros vissem as lágrimas. Havia rostos contorcidos de pura fúria. Um soldado escreveu para casa naquela mesma semana: o texto é um documento histórico de horror.
Eu já vi a morte antes, mas nunca vi assassinato nessa escala. Isso não foi guerra, foi massacre, foi o mal tornado real. Então, os portões dos barracões se abriram. Marguerite Higgins, correspondente de guerra, estava presente. O relatório dela seria publicado em jornais por toda a América. Ela descreveu o que viu: olhos injetados de sangue, o olhar de total descrença de milhares de homens e mulheres vivos. Ao avistarem os uniformes americanos, os prisioneiros romperam os últimos vestígios de disciplina. Ouve-se o rugido tremendo vindo da multidão esquelética. Eles choravam, gritavam, uivavam, estavam emaciados além do imaginável. Muitos mal conseguiam ficar em pé, mas encontraram reservas de energia para comemorar. Prisioneiros avançaram contra as barreiras restantes, abraçavam os americanos, beijavam seus rostos sujos, içavam os soldados nos ombros frágeis. Ali, falavam-se dezenas de línguas: polonês, russo, francês, alemão, italiano, húngaro, holandês, tcheco. Tentavam comunicar gratidão em inglês quebrado ou através de gestos frenéticos. Alguns caíram de joelhos na terra batida, soluçando incontrolavelmente. Outros dançavam. De braços dados, giravam em círculos até que seus corpos entravam em colapso por exaustão. Para 32 mil pessoas, a liberação significava apenas uma coisa: sobrevivência. Eles haviam conseguido. Suportaram anos de tortura, anos de fome, a visão diária de amigos morrendo, a dúvida constante se seriam os próximos, e eles sobreviveram. Mas para os soldados americanos, ver Dachau mudou tudo. Pela primeira vez, entenderam o verdadeiro motivo da luta. Não era apenas uma guerra contra um exército inimigo. Não era sobre território, mapas ou ideologia política. Era uma guerra contra o próprio mal. Era uma batalha contra um sistema que construiu indústrias para assassinar seres humanos. O inimigo agora tinha um rosto definitivo. 4 homens rendidos contra uma pistola, calibre 45. Por que soldados treinados para seguir regras tornaram-se executores? Parecia impossível que heróis de guerra agissem assim. Mas o que viram em Dachau destruiu qualquer manual de conduta. Aquilo não era um campo de batalha, era um sistema industrial. Fábricas construídas com o único propósito de triturar seres humanos. Os soldados americanos olhavam para os guardas alemães e não viam adversários. Viam os arquitetos do inferno. E foi nesse momento que a matança começou. O tenente William P. Walsh comandava a Companhia 1, Regimento de Infantaria 157, Divisão 45. Ele patrulhava a entrada dos fundos do campo. O cheiro de carne queimada e decomposição impregnava o ar. Walsh encontrou um vagão de trem estacionado. Dentro dele, 4 soldados alemães. Eles já haviam se rendido a outra unidade americana. Estavam desarmados, mãos levantadas. Pela Convenção de Genebra, eram prisioneiros de guerra intocáveis. O dever de Walsh era simples: processar a rendição, enviar os homens para a retaguarda e seguir em frente. Walsh ignorou o protocolo. Ele sacou sua pistola calibre 45. Não houve aviso. Ele disparou contra os 4, um por um. Execução sumária. Os corpos caíram no assoalho de madeira do vagão. O soldado Albert C. Pruitt estava próximo. Ele viu a cena e não hesitou. Subiu no vagão. Os alemães ainda se moviam, feridos. Pruitt executou o golpe de misericórdia. Disparos diretos na cabeça. Garantiu o fim. Foi assassinato. Claro, inequívoco, premeditado. Os alemães não ofereciam perigo. Eram homens rendidos e desarmados. Atirar neles violava todas as regras de combate, todos os princípios que os Estados Unidos afirmavam defender na Europa. Mas Walsh não se importava. Minutos antes, ele havia caminhado ao lado do trem da morte. Ele vira os cadáveres empilhados como lenha. Ele entrara no campo e sentira o odor da morte. Naquela equação brutal, ele decidiu que aqueles alemães não tinham o direito de continuar respirando. Outros soldados americanos testemunharam a execução. Ninguém disse nada. Alguns assentiram com a cabeça em aprovação. O silêncio legitimou o ato, e a violência se espalhou. Alguns observadores logo se juntariam à matança que estava por vir. Perto do depósito de carvão do campo, a situação saiu do controle. Um grupo de guardas da SS, capturados ou rendidos, foi reunido. Eram dezenas. Os americanos os cercaram, armas em punho. Relatos sobre o que aconteceu a seguir variam drasticamente. Isso gerou uma controvérsia que dura 79 anos. Mas os fatos básicos são indiscutíveis. Alguém puxou o gatilho. Talvez o próprio tenente Walsh, talvez outros soldados da Divisão 45,
Talvez tenha sido uma ordem direta ou uma reação espontânea de raiva coletiva. O resultado foi o fogo de armas automáticas. Metralhadoras varreram o pátio de carvão. Os guardas da SS caíram gritando. Alguns morreram instantaneamente cortados pelas balas. Outros caíram feridos clamando por ajuda. Os americanos não prestaram socorro. Eles caminharam metodicamente entre os corpos caídos. Na cena, ouve-se apenas o som seco dos disparos de finalização. Soldados atiravam na cabeça dos feridos a queima-roupa. O sangue formava poças escuras, misturando-se ao pó preto do chão do depósito. Os corpos se amontoavam. A execução continuou até a chegada de uma autoridade superior. O tenente-coronel Felix Sparks, comandante do 3º Batalhão, ouviu o tiroteio. Ele correu para o local. Viu seus homens disparando contra prisioneiros indefesos. Sparks gritou ordens. Teve que intervir fisicamente para parar o massacre. À primeira vista, uma operação de limpeza. Mas na prática, um fuzilamento em massa. Quantos morreram no pátio de carvão? O número permanece um dos mistérios mais debatidos da libertação de Dachau. Mais tarde, o tenente-coronel Sparks afirmou que chegou momentos após o início dos disparos. Ele estimou que cerca de 16 guardas da SS foram mortos no pátio. Somou-se a eles mais um guarda, morto por um prisioneiro libertado que conseguiu roubar um rifle de um americano. O tenente-coronel Walter J. Fellings preparou um relatório oficial para o 7º Exército semanas depois. O documento citava 17 mortos no pátio de carvão. Esses números, 16 ou 17, sugerem uma execução breve, interrompida rapidamente pela intervenção de Sparks. Mas os corpos no chão contavam outra história. 538 mortos. Esse foi o número jogado na mesa em 1986. O coronel Howard A. Buechner, médico-chefe da Divisão de Infantaria 45, publicou um livro que reescrevia a história de Dachau. O título era A Hora do Vingador. As alegações eram explosivas. Buechner descreveu um verdadeiro banho de sangue. 30 guardas da SS caíram em combate direto antes da rendição. Isso é consenso entre todos os historiadores, mas o relato do coronel não parou nas baixas de combate. Ele afirmou que 122 guardas foram executados sumariamente logo após a captura, espalhados pelo campo. A cena descrita no depósito de carvão e na Torre B era ainda mais brutal. Segundo ele, 346 homens foram alinhados sistematicamente contra os muros. Metralhadoras americanas foram posicionadas. O fogo foi aberto. Uma execução em massa industrializada não acabou com as balas. Buechner alegou que mais 40 guardas foram espancados até a morte pelos prisioneiros recém-libertados. Soldados americanos apenas assistiam. Alguns até ajudavam, entregando ferramentas ou segurando as vítimas. O total chegava a 538 corpos em 29 de abril de 1945. Se fosse verdade, Dachau não seria apenas uma libertação. Seria o cenário de um dos maiores crimes de guerra cometidos por forças americanas no teatro europeu. Por que a maioria dos historiadores rejeita esses números? Parece um relato detalhado de uma testemunha ocular. Mas as provas forenses contam outra história. O primeiro golpe na credibilidade de Buechner veio do próprio arquivo militar. Em 1987, o Exército desclassificou seu depoimento original. O documento datava de maio de 1945, apenas 2 semanas após a libertação. A memória estava fresca. O cheiro da pólvora ainda estava nas roupas. Naquela época, Buechner jurou sob pena de perjúrio ter visto apenas 15 ou 16 alemães abatidos por americanos. Não 500, não 300, apenas 15. 30 anos depois, no livro, o número inflou inexplicavelmente para mais de 500. Quando confrontado sobre a discrepância, Buechner teve uma resposta pronta. Disse que mentiu aos investigadores em 45 para proteger seus companheiros de pelotão. O livro, segundo ele, trazia a verdade que ficou oculta por décadas, mas essa explicação tem falhas graves de lógica. À primeira vista, uma confissão honrosa de um veterano, mas na prática, uma contradição insustentável. Se ele foi capaz de mentir sob juramento oficial quando jovem, por que acreditaríamos nele na velhice, quando as memórias falham e o desejo de vender livros aumenta? A segunda falha é puramente visual. Se 538 guardas da SS tivessem sido executados em massa, haveria provas. A libertação de Dachau foi um dos eventos mais documentados da Segunda Guerra. Fotógrafos do Exército e cinegrafistas do Signal Corps estavam lá. Eles registraram tudo.
Na filmagem, nota-se o trem da morte de múltiplos ângulos, a sujeira dos barracões, o forno do crematório. As câmeras não paravam. Ouve-se o clique constante dos obturadores registrando a tal história. Temos centenas de fotos daquele dia 29 de abril. Sim, existem fotos de guardas da SS mortos na base das torres de vigilância. Corpos isolados, caídos onde foram atingidos. Mas não existe uma única imagem de 346 corpos empilhados contra um muro. Não há fotos das linhas de execução que Buckner descreveu com tanto detalhe. Se um massacre dessa escala tivesse ocorrido, estaria no filme. Os fotógrafos teriam documentado, fosse deliberadamente como evidência criminal ou acidentalmente enquanto filmavam o caos. A ausência dessas imagens não prova impossibilidade técnica, mas levanta uma bandeira vermelha gigante sobre as alegações de execuções sistemáticas. O terceiro ponto destrói a narrativa. As investigações oficiais. O Exército dos Estados Unidos conduziu múltiplos inquéritos independentes imediatamente após a liberação. Os investigadores não foram superficiais. Entrevistaram dezenas de soldados e oficiais, examinaram os cadáveres ainda quentes no chão de concreto, documentaram as cenas do crime com rigor forense. Não havia motivo para encobrir. Pelo contrário, a ordem era documentar tudo para que ações disciplinares fossem tomadas. O comando queria saber quem tinha perdido o controle. O resultado dessas investigações é claro. Soldados americanos mataram entre 30 e 50 guardas da SS em Dachau após a rendição. Ainda é um número significativo. Ainda é, tecnicamente, um crime de guerra. Mas está longe, muito longe dos 538 reivindicados por Buechner. A investigação mais detalhada veio do tenente-coronel Joseph M. Whittaker. Ele era o inspetor-geral assistente do 7º Exército. Em 2 de maio, apenas 3 dias após os tiros cessarem, o major-general Arthur White ordenou um inquérito formal. O tema: maus tratos aos guardas alemães em Dachau. Whittaker chegou ao campo em 3 de maio. Ele não fez uma visita rápida. Passou semanas lá. Ele entrevistou testemunhas, analisou a balística, checou a posição dos corpos. Seu relatório final, concluído em 8 de junho de 1945, trouxe a contagem fria dos fatos. O documento detalhava: cerca de 16 guardas da SS foram fuzilados no pátio de carvão. Um guarda foi morto por um prisioneiro do campo. 17 guardas foram abatidos na Torre B. Alguns outros mortos isolados em locais variados. O total de mortes confirmadas por tropas americanas ficou entre 30 e 40. A matemática fria desmentiu o mito. Entre 25 e 50 mortes. Esse foi o saldo estimado da vingança dos prisioneiros libertados. O relatório do tenente-coronel Whittaker é brutalmente claro sobre isso. Não foram baixas de combate, foram execuções sumárias. Os guardas da SS haviam se rendido. Estavam desarmados. Eram, tecnicamente, prisioneiros de guerra sob proteção legal. Matá-los violava todas as leis de conflito armado estabelecidas. Mas a história fica mais complexa. A investigação de Whittaker revelou um detalhe técnico perturbador. Quem eram os guardas mortos pelas tropas americanas? Não eram os mesmos homens que operaram a máquina de morte de Dachau por 12 anos. Lembre-se, os guardas regulares da SS, os veteranos do campo, fugiram com o comandante Wise no dia 26 de abril. Eles sabiam o que estava por vir. Quem ficou para trás? A sobra. Eram detentos de uma prisão disciplinar da SS, criminosos cumprindo punição. Eram tropas húngaras da Waffen-SS que haviam chegado a Dachau há apenas alguns dias. A maioria nunca tinha trabalhado como guarda de campo de concentração. Eles apenas tiveram o azar de estar lá quando os americanos chegaram. Eles eram inocentes? Não. Eles vestiam o uniforme da SS, guardavam um campo de extermínio, mas não eram os torturadores e assassinos que operavam Dachau desde 1933. Esses homens já tinham escapado. Para os americanos, a distinção não importava. Em sua fúria cega pelo trem da morte e pelas condições do campo, eles matavam qualquer um que vestisse um uniforme da SS. A culpa individual era irrelevante. O uniforme era a sentença. O tenente-coronel Felix Sparks comandava o batalhão responsável. Anos depois, ele escreveu sobre aquele 29 de abril de 1945. Havia uma mistura de orgulho e pesar em suas palavras. Ele insistia. Seus soldados agiram movidos por uma raiva compreensível. O choque de ver os vagões de trem e os corpos empilhados quebrou a disciplina militar.
Sparks afirmou que, ao ouvir tiros no pátio de carvão, ele não apenas andou até lá, ele correu. Ao chegar, ordenou aos gritos que seus homens parassem. Ele sacou sua pistola de serviço, apontou para os próprios soldados, ameaçou atirar em qualquer americano que disparasse mais uma vez contra os prisioneiros. Segundo Sparks, isso parou as execuções imediatamente. Ele estimou o total de mortos pelo seu batalhão em não mais que 30 a 50 guardas. Pelo resto da vida, Sparks defendeu seus homens. Ele argumentou que o que viram em Dachau justificava a quebra das regras. O número total de guardas alemães mortos em Dachau naquele dia certamente não excedeu 50, com 30 sendo provavelmente um número mais preciso, escreveu Sparks. Para ele, diante das condições que saldaram os olhos das primeiras tropas de combate, a justiça não seria feita tentando fixar responsabilidade individual décadas depois. Mas isso era apenas o começo da violência. As execuções não se limitaram aos soldados americanos. Os prisioneiros libertados também queriam sangue. Um capelão americano ouviu o relato de 3 jovens judeus. Eles encontraram um dos guardas mais sádicos da SS. Ele estava escondido em um celeiro, vestido como um camponês. O disfarce não funcionou. Eles o espancaram até a morte. Outras testemunhas descreveram cenas de caos absoluto. Na filmagem mental dos sobreviventes, a cena é clara. Prisioneiros agarram guardas da SS. Eles usam pás, tubos de metal, pedras do chão. Qualquer objeto pesado servia como arma. Alguns guardas foram pisoteados até a morte, outros foram jogados contra paredes de tijolos e espancados até pararem de se mover. O prisioneiro polonês Walenty Lenarchuk descreveu a cena com frieza. Os prisioneiros enxamearam sobre o arame e agarraram os americanos, levantando-os nos ombros. Então, pegaram os homens da SS e os derrubaram. Ninguém conseguia ver se eram pisoteados ou o quê, mas foram mortos. Fomos animais para eles por todos esses anos e hoje era o nosso aniversário. O número exato de guardas mortos pelos prisioneiros é desconhecido. As estimativas variam de 1 punhado a 50 ou mais. No caos da libertação, com milhares de prisioneiros subitamente livres, a vingança dirigia as ações. Guardas que não conseguiram escapar foram despedaçados. Um relato particularmente perturbador vem de uma testemunha ocular. Ela viu 2 prisioneiros libertados espancarem um guarda alemão até a morte com uma pá. Outra testemunha viu um prisioneiro pisoteando repetidamente o rosto de um guarda até que ele ficasse irreconhecível. Não eram mortes em combate, eram linchamentos, justiça de turba, vingança pura. E os soldados americanos presentes não os impediram. Em muitos casos, eles encorajaram. Alguns soldados entregaram suas armas aos prisioneiros, outros montaram guarda, vigiando o perímetro enquanto os prisioneiros espancavam os guardas até a morte. Alguns simplesmente olharam para o outro lado. A libertação de Dachau havia se tornado um banho de sangue. E aqui devemos confrontar a pergunta moral impossível no coração desta história. Essas mortes foram justificadas? Os soldados americanos e os prisioneiros libertados que mataram guardas da SS argumentariam que sim. Esses guardas, mesmo os substitutos que estavam lá há apenas alguns dias, eram parte de um sistema que assassinou dezenas de milhares de pessoas. Eles vestiam uniformes da SS. Eles guardavam um campo de extermínio. Eles mereciam morrer. O trem da morte provava isso. As pilhas de corpos provavam isso. Matá-los não era assassinato, era acerto de contas. À primeira vista, justiça divina, mas na prática, crime de guerra. A lei internacional, as convenções de Genebra e as regras básicas de guerra dizem não. Prisioneiros de guerra devem ser tratados com humanidade. Execuções sumárias são crimes de guerra. Assassinatos por vingança violam as leis que separam a civilização da barbárie. Se executamos prisioneiros sem julgamento, nos tornamos aquilo contra o que estamos lutando. O Estado de Direito morre. A liderança militar americana entendeu esse dilema imediatamente. É por isso que o Major-General Arthur White ordenou a investigação apenas 3 dias após a libertação. Não houve celebração cega no comando. É por isso que o Tenente-Coronel Whittaker passou semanas documentando o que ocorreu. O exército dos Estados Unidos sabia que seus soldados haviam cometido crimes de guerra. A questão era o que fazer a respeito. A investigação de Whittaker foi minuciosa. Ele identificou indivíduos específicos que dispararam armas. O tenente Walsh admitiu ter atirado nos 4 alemães no vagão de trem. Outros soldados foram nomeados em depoimentos de testemunhas.
Whittaker tinha evidências suficientes para levar múltiplos soldados americanos à corte marcial por homicídio. Mas ele também entendeu o contexto. Esses homens estavam em combate há mais de 500 dias consecutivos. Eles haviam perdido 3/4 de sua divisão em baixas. Eles viram amigos morrerem. E então, caminharam para dentro de Dachau. Viram o trem da morte, os corpos, o campo, a evidência do assassinato sistemático. A lógica militar parou diante do horror. Em 31 de dezembro de 1945, o veredito final foi selado. O coronel Charles Decker, do setor jurídico do Teatro Europeu, tinha os relatórios sobre a mesa, fotos dos corpos, depoimentos sobre o trem da morte, a confissão implícita dos soldados americanos. Por que o exército decidiu não punir os atiradores? A lei militar exigia um julgamento, mas a realidade do campo de extermínio anulou os códigos de conduta. Decker revisou a investigação de Whittaker. Ele sabia que crimes de guerra haviam ocorrido. Guardas da SS foram alinhados contra o muro. Foram executados sem tribunal. O regulamento foi quebrado. Mas o coronel olhou para as evidências do que aqueles homens encontraram ao abrir os portões de Dachau. Ele escreveu sua conclusão de forma técnica e fria. Admitiu a violação da letra da lei internacional. Reconheceu que os alemães não tiveram defesa. Mas acrescentou um fator decisivo: as condições que saldaram os olhos das primeiras tropas de combate. À primeira vista, uma execução ilegal de prisioneiros rendidos, mas, na prática, uma resposta inevitável ao genocídio industrializado. Não era justo exigir responsabilidade individual naquele cenário. O caso foi encerrado. Nenhuma acusação formal foi registrada. Nenhuma corte marcial foi convocada. Os soldados que puxaram o gatilho em Dachau voltaram para casa livres. O exército dos Estados Unidos decidiu que a ação era compreensível, mas isso era apenas o começo de um debate interminável. Críticos apontaram a hipocrisia. A decisão ameaçava a autoridade moral dos julgamentos de Nuremberg. Como a América podia condenar criminosos de guerra alemães se seus próprios homens faziam o mesmo? Se a lei de guerra é absoluta, ela deve valer para todos. A resposta revelou a verdade desconfortável da justiça do vencedor. Defensores da decisão apontaram a escala. Havia uma diferença brutal entre os dois lados. A SS operou o campo por 12 anos. Eles mataram dezenas de milhares. Usaram fome, doenças e experimentos médicos como ferramentas de gestão. Foi um mal calculado, burocrático e sistemático. Os americanos estiveram em Dachau por algumas horas. Mataram entre 30 e 50 guardas. Foi uma explosão de raiva após verem vagões cheios de cadáveres esqueléticos. Um lado cometeu extermínio planejado, o outro cometeu vingança espontânea. Na filmagem, nota-se: os corpos dos guardas alemães jazem na base do muro de carvão. A neve ao redor está manchada de sangue escuro. Nenhum movimento. O tenente Walsh, responsável pelos disparos contra os 4 alemães rendidos, nunca recuou. Ele viveu o resto da vida sem pedir desculpas. Em uma entrevista de 1990, ele foi direto. Disse não acreditar que qualquer homem da SS morto ali tivesse dúvidas do motivo. Eles sabiam o que tinham feito. Walsh declarou: "Quando eu chegar ao inferno, vou checar e descobrir se eles sabiam." Ele acreditava que fez a coisa certa. Serviu ao seu país e morreu sem remorso. Enquanto os relatórios jurídicos eram arquivados, a liderança militar tomava outra atitude. 12 de abril de 1945. O general Dwight Eisenhower chegou ao campo de concentração de Ohrdruf. Apenas uma semana havia se passado desde a liberação. Ele não ficou no escritório. Ele caminhou entre os barracões. O cheiro de carne em decomposição impregnava o uniforme. Eisenhower viu os corpos empilhados como lenha. Viu os sobreviventes que pareciam cadáveres vivos. Ele entendeu imediatamente o perigo futuro. O mundo precisava ver aquilo. No quadro, o rosto do general está pálido e rígido. Ele observa uma pira de corpos carbonizados. Soldados ao redor cobrem o nariz com lenços. Eisenhower escreveu que a evidência visual e verbal da bestialidade o deixou enjoado. A descrição desafiava as palavras, mas ele fez a visita deliberadamente. Ele queria ser a testemunha ocular primária. Sabia que no futuro surgiriam tendências para classificar aquilo como apenas propaganda. A ordem foi dada imediatamente.
Não haveria negação. Civis alemães das cidades vizinhas foram convocados. Não foi um convite, foi uma ordem militar. Eles foram forçados a fazer um tour pelos campos de concentração. Homens e mulheres da cidade marcharam através dos portões de Dachau. Eles passaram ao lado do trem da morte. Viram os membros retorcidos saindo dos vagões. Viram os fornos do crematório ainda sujos de cinzas. A câmera registra. Mulheres alemãs bem vestidas desviam o olhar. Algumas choram, outras cobrem o rosto com as mãos para bloquear a visão. Policiais militares americanos as obrigam a continuar andando. Ver não foi suficiente. Eisenhower ordenou que eles trabalhassem. Os civis receberam paz, tiveram que cavar sepulturas para os 9.000 mortos encontrados no campo. Eles alegaram que não sabiam de nada, disseram que desconheciam o que acontecia atrás dos muros. Mas agora, com a terra e os corpos nas mãos, o silêncio não era mais uma opção. A negação não sobreviveu ao cheiro da morte. – 29 de abril de 1945. O dia da liberação trouxe 3 reações distintas. Alguns civis alemães juraram que não sabiam da existência do campo. Outros admitiram ter ouvido rumores, mas escolheram ignorar. Um terceiro grupo sabia exatamente o que acontecia, mas nada fez. O choque visual quebrou todos eles. Não foi apenas desconforto, foi um colapso físico. Na filmagem, nota-se. Alguns civis choram convulsivamente, outros vomitam no chão de terra. Alguns desmaiam ao ver as pilhas de corpos. O cheiro da morte era insuportável. A liberação de Dachau e as execuções sumárias que se seguiram levantaram questões que ainda não foram respondidas. Por que o exército americano não processou seus soldados? A lei exigia julgamento por homicídio, mas o trauma do que viram pesou mais que o regulamento. O comando citou circunstâncias atenuantes. Mas o trauma justifica crimes de guerra? Ver um genocídio da Carta Branca para cometer assassinatos? São perguntas impossíveis. Não existem respostas limpas. Segunda questão. Os prisioneiros libertados tinham o direito de matar os guardas? A lei internacional diz que não. Matar um inimigo rendido é crime. À primeira vista, um ato de barbárie. Mas na prática, uma reação inevitável. Como dizer a um homem que sobreviveu a anos de tortura e fome que ele deve ter moderação? Como exigir que ele deixe viver o guarda que o espancava diariamente? Terceira questão. A brutalidade do inimigo anula as leis da guerra? Se lutamos contra o mal absoluto, podemos usar métodos malignos? Ou a obrigação moral é permanecer superior, mesmo diante de monstros? Cada geração precisa responder a isso novamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos em Dachau tomaram sua decisão. Para eles, a SS não merecia misericórdia. Seus comandantes concordaram. O governo dos Estados Unidos aceitou o silêncio e seguiu em frente. Mas, 79 anos depois, historiadores ainda debatem. Foi justiça? Ou foi uma traição aos valores que a América dizia representar? Os soldados que puxaram o gatilho acreditavam estar certos. Muitos carregaram a culpa pelo resto da vida. Outros defenderam suas ações com orgulho. Alguns nunca mais tocaram no assunto, mas todos entenderam uma coisa. Naquele dia 29, eles cruzaram uma linha. Deixaram de ser apenas libertadores, tornaram-se carrascos, pararam de seguir regras e agiram por pura raiva. E a pergunta permanece: eles estavam errados? O contexto muda tudo. Imagine-se no lugar deles. Você passou 500 dias em combate contínuo. Você perdeu 3/4 dos seus amigos para o fogo inimigo. Você caminha por uma curva na ferrovia e encontra o horror. A câmera registra 39 vagões de trem parados nos trilhos. Dentro deles, 2.310 cadáveres empilhados. O cheiro de carne podre impregna o uniforme. Você entra no campo. Vê 32.000 prisioneiros esqueléticos quase mortos. Vê 9.000 corpos não enterrados apodrecendo ao sol. Então você vê homens em uniformes limpos da SS. Eles faziam parte do sistema que criou aquele inferno. Você seguiria as regras? Você os processaria burocraticamente como prisioneiros de guerra? Você os entregaria para um tribunal meses depois? Ou faria o que aqueles soldados fizeram? Você puxaria o gatilho? O massacre de Dachau nos força a confrontar o abismo entre a lei e a moralidade, entre o que é legal e o que é justo. Tecnicamente, os guardas executados naquele dia não cometeram nenhum crime testemunhado pelos americanos naquela manhã. Eles apenas vestiam o uniforme errado, no lugar errado. Mas faziam parte de uma máquina que assassinou milhões.
Para os soldados americanos, isso bastava. O exército concordou. O caso foi arquivado sem acusações. A lição é dura. Às vezes, diante de um mal avassalador, homens bons fazem coisas terríveis. Às vezes, essas coisas são punidas. Às vezes, não são. E às vezes, a história os lembra como heróis de qualquer maneira. Os soldados que libertaram Dachau são honrados como heróis, e com razão. Eles encerraram 12 anos de tirania nazista naquele campo. Salvaram 32 mil vidas que estavam por um fio. Testemunharam o Holocausto e garantiram que o mundo não pudesse negar sua realidade. São lembrados pela liberação, não pela execução. Mas não podemos esquecer o que mais aconteceu naquele dia. Não devemos higienizar a história ou fingir que foi tudo puramente heróico. Foi guerra, crua e sangrenta. 29 de abril de 45, o dia da liberdade e do sangue. Por que soldados libertadores se tornaram algozes em questão de horas? A resposta estava parada nos trilhos. A história não deve ser higienizada. Não houve apenas heroísmo naquele campo. Liberdade e vingança aconteceram simultaneamente em Dachau. Liberdade e assassinato. Justiça e crime de guerra. Tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo lugar. Tudo executado pelos mesmos soldados. O trem da morte foi o gatilho do massacre. Ele permanece na memória coletiva como um marco visual. É um símbolo da brutalidade nazista. Um símbolo de genocídio, a razão pela qual aquela guerra precisava ser lutada. Mas esse trem serve também como um aviso cruel. Ele mostra quão tênue é a linha entre a civilização e a selvageria. Homens bons tornam-se assassinos rapidamente quando empurrados além do limite. A justiça, às vezes, tem a aparência exata da vingança. Naquela manhã de abril, soldados americanos libertaram o campo de concentração. Minutos depois, executaram entre 30 e 50 guardas da SS, sem julgamento, sem tribunal. Apenas o som dos disparos e corpos caindo no muro de carvão. Ambas as coisas são verdadeiras, ambas as coisas importam. Esses fatos devem ser lembrados, não para condenar os soldados nem para perdoá-los, mas para entendê-los. A guerra não mata apenas os corpos. Ela danifica as almas, força escolhas impossíveis, cria situações onde não existem respostas certas, apenas opções terríveis. À primeira vista, uma tropa disciplinada, mas na prática, homens quebrados pelo horror. Os soldados que puxaram o gatilho em Dachau não eram monstros, eram jovens na faixa dos 20 anos. Tinham visto amigos morrerem por 2 anos seguidos na Europa. Eles caminharam para dentro do inferno. O cheiro de carne queimada estava no ar. Corpos esqueléticos se amontoavam. Ao serem confrontados com o genocídio, a mente deles quebrou. Reagiram com fúria pura, mas isso era apenas o começo. A investigação oficial foi encerrada sem acusações. O exército dos Estados Unidos decidiu que processar esses homens não serviria a nenhum propósito. A decisão foi provavelmente correta do ponto de vista prático. O que se ganharia com a corte marcial de soldados que lutaram no fronte? Homens que perderam tudo e reagiram ao horror absoluto? Nada. O julgamento destruiria vidas sem trazer justiça real. Porém, essa decisão criou um precedente. Ficou estabelecido que soldados americanos podem cometer crimes de guerra se as circunstâncias forem extremas o suficiente, que o assassinato por vingança é aceitável se o inimigo for mau o suficiente, que as regras desaparecem se você estiver do lado certo da história. Esse precedente incomoda, e deve incomodar. Ele revela a verdade suja sobre o combate. A guerra não é limpa, a guerra não é justa. A guerra é caos, brutalidade e escolhas impossíveis. Na filmagem da época, nota-se a confusão nos olhos dos prisioneiros. Às vezes, os libertadores tornam-se executores. Às vezes, os mocinhos cometem atrocidades. Justiça e crimes de guerra acontecem no mesmo segundo. Quantos outros incidentes similares ocorreram sem nunca serem documentados? Quantas execuções sumárias foram apagadas dos relatórios? 2.310 prisioneiros morreram no trem da morte, 32 mil sobreviventes foram encontrados em Dachau. Outros 32 mil morreram lá ao longo de 12 anos de operação nazista. E os soldados americanos que libertaram o campo e mataram os guardas também contam. Todos merecem ser lembrados, não com narrativas simplificadas de heróis e vilões, mas com a complexidade e ambiguidade moral que a história real exige. A verdade é dura. Aquele dia foi feito de libertação e vingança, de liberdade e assassinato.
79 anos depois, o mundo ainda tenta entender o significado disso tudo. No arquivo vê-se relatórios datilografados e fotografias em preto e branco. O testemunho existe. As perguntas permanecem. Quando a justiça vira vingança? Quando a libertação vira execução? Quando homens de bem cruzam a linha para o crime de guerra? A resposta surge quando eles entram em Dachau e vem o trem da morte. Não é uma desculpa, não é uma justificativa, é apenas o fato bruto. Lembramos disso não para celebrar ou condenar, mas para entender a verdade terrível. Na guerra, não há heróis, apenas sobreviventes.